Bom dia, boa tarde, boa noite. Muito obrigada por estar aqui com a gente no Geralmente Quinta-feira. Esse programa aqui, geralmente toda quinta-feira, traz conteúdos contributivos, inspiradores para a gente que pensa gestão humanizada, negócios conscientes, cooperação, inovação, dentre a vastidão de temas que a gente tem visto desfilar aqui no nosso canal. Eu sou a Maíra Santiago, diretora da Cooperativa Coletiva de Educação Corporativa, e tenho a honra, a alegria e o prazer de, mais uma vez, ser anfitriã nesse programa. Hoje, o que a gente vai conversar um pouco a respeito é gestão de crise. Dá até medo, né? Falar assim do título. Ai, meu Deus, deu ruim. Ninguém pensa em gestão de crise quando tá dando bom as coisas, mas a gente vai ver que não é bem assim. Entendo que a gestão de crise tem um antes, um durante, um depois, que vai inspirar muita coisa para os nossos comportamentos, para as nossas ações, para o nosso desenvolvimento profissional. Estou aqui super bem acompanhada, então hoje com a gente Gerson Luiz da Silva, gerente executivo de Relações Institucionais da Unimed Porto Alegre. Uma trajetória de 11 anos no marketing, assumiu essa cadeira e vai poder contar um pouquinho mais para a gente sobre o porquê dessa gerência nova de relações institucionais. Falei bobagem, Gerson, por aí? Não, falou corretamente, tá certo, é um desafio, um grande desafio. Eu vou poder contar um pouquinho aí sobre este novo desafio na Unimed Porto Alegre, com certeza. Muito obrigada, seja muito bem-vindo. E além do Gerson, a Ana Cozermelli com a gente também, ela que é mentora e coach executiva, com uma carreira executiva em uma porção de empresas como Credcar, Serasa, Citibank, Sicredi, Unicred, vai também compartilhar um pouco da experiência de quem teve essa vivência e hoje orienta também as pessoas nesse sentido. Por aí, Ana? Isso aí, Maíra, super obrigada pelo convite. Queria dizer que quando eu conheci o cooperativismo de crédito, eu realmente me apaixonei. Acho que é uma forma muito saudável, de pensar a gestão do nosso dinheiro, a gestão do nosso patrimônio. Hoje eu sou cooperada PF e PJ. Então, espero poder contribuir aí com esse papo e com esse fera que é o Gerson, que está aqui com a gente também. Que bom, muito bem-vindos, muito obrigada pela acolhida ao nosso convite. Eu queria começar lançando aos dois uma pergunta, Primeiro às damas, então, Ana, conta pra gente um pouquinho, na tua visão, o que é reputação de uma marca? O que significa? A gente fala, tem alguns entes abstratos que é legal a gente corporificar um pouquinho. Bom, sendo de uma forma super simples, reputação é o que pensam da gente, Então, o que o nosso público pensa de uma marca, e não só o público, Quando a gente fala de público, a gente está falando de todo mundo que está, de todos os membros de uma cadeia produtiva. Então, você tem fornecedores, você tem clientes, você tem funcionários, você tem a comunidade que você está inserida. De uma forma um pouco mais holística, o próprio meio ambiente ele tem uma reputação da sua marca conforme você faz a sua geração de detritos e a questão da sustentabilidade. Então, é o que pensam de você. Reputação é o que pensam de você. Gerson, algum complemento? Tua visão vai nesse sentido? Bom, eu profissionalmente, eu sou um executivo de marketing, Então, a minha formação toda ela foi voltada para o marketing e venho, ao longo desses anos, trabalhando com algumas marcas, mas mais precisamente nesses últimos 13 anos com a Unimed Porto Alegre. Eu sou um pouco suspeito para falar sobre o tema reputação. Eu em 2008, quando eu assumi o marketing da Unimed Porto Alegre, o meu objetivo era fazer o reposicionamento de marca da Unimed Porto Alegre. O contexto que envolve a reputação, e eu acho que a gente pode entrar depois num detalhamento maior sobre isso, ele tem uma relação direta exatamente com o que efetivamente a gente diz, e como isso é percebido pelas pessoas e a forma que o que eu estou dizendo sobre a forma como eu ajo ou como eu estou atuando nesse mercado, ela é percebida de fato, como algo que seja efetivamente verdadeiro e transparente.
e que tenha efetivamente uma maior sinceridade. Então, quando a gente está falando de reputação, e eu falo isso porque neste momento eu estou tratando sobre a temática da reputação, e estruturando isso junto à academia, uma discussão bem forte sobre o tema, a gente fala muitas, e a reputação ela se consolida muito por uma percepção do que a gente chama de ativos intangíveis, né? Que são os ativos emocionais que fazem com que efetivamente as pessoas tenham a grande, digamos assim, que sigam determinadas marcas ou sigam determinadas instituições. Nós temos alguns bons exemplos no Brasil. Eu acredito que o contexto que envolveu a pandemia, ele potencializou a evidência de marcas e de conceitos de reputação. E eu tenho certeza que o contexto que envolve a reputação, ela é uma medida que tu precisa permanentemente estar atento a ela por inúmeras variáveis que podem comprometer efetivamente a tua trajetória. E aí a gente tem várias evidências que possam te colaborar para isso. Uma delas, que talvez seja muito mais próximo de tudo que aconteceu no país, no Brasil, nesses últimos anos, são os programas de integridade, né? E o quanto que eles ajudaram a estruturar os conceitos de reputação. Imagina quantas empresas foram envolvidas em temáticas de corrupção, em temáticas de malversação de dinheiro público, e isso é reputação. E eu concordo com a Ana, quando a Ana traz para o CPF, né, para a questão de pessoa física. Por quê? Porque nós somos hoje, com o ambiente digital, com o contexto da inovação, com o compartilhamento de temas e assuntos em redes sociais, nós somos agentes de reputação, nós somos vítimas do processo de reputação, mas também nós somos fomentadores, né, de grandes modelos de reputação, porque nós somos avaliados pela nossa conduta, pela condição da qual a gente estabelece enquanto pessoa física, mas também pelo relacionamento que nós temos com as marcas da qual a gente defende. Então, eu me estendi um pouquinho mais, mas ele te provoca várias discussões quando tu traz o tema da reputação. E você trouxe algumas palavras aqui que eu queria destacar, Gerson, como sinceridade e integridade. Em geral, valores atribuídos a indivíduos, né? Quando a gente leva para essa perspectiva de abstração, o que é uma marca sincera? O que é uma marca íntegra? Quando a gente pensa no indivíduo, a primeira coisa que vem à mente, em termos de sinceridade e integridade, é aquilo que eu falo combina com aquilo que eu sinto e com aquilo que eu faço. Eu expresso algo que está alinhado, que está coerente. Como é que fica com a marca, esse ser abstrato, que é a somatória de uma porção de indivíduos? Como é que vocês enxergam isso na prática? De que forma a marca gera essa atuação que seja percebida, como a Ana trouxe, de forma íntegra? Diga lá, Ana, que você esboçou já uma resposta. Sim, o Gerson falou uma coisa muito interessante, né? Que é o fato de falar e agir de forma alinhada, né? Então, primeiro a gente age, defende as empresas, a gente defende algumas bandeiras e a gente tem que atuar de acordo com as bandeiras que a gente defende, né? Para que aquilo não seja simplesmente um discurso publicitário e vire, de fato, algo que a sociedade, todos aqueles que estão inseridos naquele contexto, percebem como uma empresa íntegra, né? Então, se uma empresa ela fala que faz determinada ação e as pessoas percebem aquela determinada ação, isso é íntegro, né? Então, uma empresa que, por exemplo, um fabricante de cosméticos que tem uma bandeira de preservar o meio ambiente, de usar os ativos de forma sustentável e de fato faz isso, ela é percebida como uma forma íntegra, né? Empresas que têm programas de, por exemplo, diversidade,
que falam da bandeira diversidade e que, de fato, na prática, exercem a diversidade. E aí a gente tem, como você mesmo trouxe, né, da pessoa física, a gente tem uma patrulha digital, né? Então, as empresas têm uma patrulha digital nas redes sociais. Então, se a empresa fala que ela trabalha de forma sustentável em determinado aspecto, você tem ali uma sociedade de seguidores patrulhando aquilo, né? E se a empresa, ela de fato não fizer aquilo, ela acaba tendo nas suas redes sociais movimentos que vão ali contra aquilo que a empresa fala. Então, cada vez mais, você ser íntegro e agir de forma íntegra é eminente, porque a gente tem uma patrulha, né, falando antigamente, né? Antigamente era a imprensa que noticiava quando alguma empresa não fazia alguma coisa que não era legal ou que não estava aderente. Hoje em dia, com as redes sociais, qualquer um que tiver uma evidência, que postar alguma coisa, ele reverbera, né? Então, a gente está cada vez mais no mundo que, por um lado, é para o bem, porque as empresas que fazem isso de forma extremamente séria ganham defensores de marca, isso é extremamente positivo, mas também tem o lado daqueles que só estão fazendo porque é modismo, acabam sendo desmascarados logo. Queria pegar, a partir daí, ouvir o Gerson também, mas numa outra perspectiva. Eu penso que a gente foque muito, quando o discurso está desatrelado à prática, temos uma crise de imagem. Mas a gente está num tal de movimento cooperativista que eu sinto que a gente vive às avessas essa problemática. No seguinte sentido, a gente, por ter princípios doutrinários tão basilares, tão fortes, a gente pouco fala a respeito do que a gente faz. Isso também não é uma crise identitária? Porque tem uma porção de negócios tradicionais descobrindo hoje que gestão democrática é legal. A gente tem isso, carrega isso como princípio doutrinário, né? Será que isso também não é uma questão de crise de identidade? Quando a gente já faz e pouco anuncia, pouco apregoa, como é que você vê isso, Gerson? Pois é, eu acho que esta é uma discussão permanente em qualquer segmento cooperativista, né? Faz parte da pauta da nossa rotina, da nossa discussão permanente. Eu te diria o seguinte, estava ouvindo a Ana sobre esse ponto e eu não necessariamente preciso escancarar todo o meu legado, porque, na verdade, isso é percebido pelo mercado, né? Quando a gente constrói o que a gente chama de love marks, né, que são as marcas apaixonadas, em que as pessoas se apaixonam, elas trazem algumas questões que são muito relevantes. Elas trazem, primeiro, um sentido de pertencimento muito forte, né? Elas têm uma crença muito arraigada, muito presente, e ela está baseada em cima de valores, ela está sustentada em cima de valores. Quando a gente discute o conceito de marca, a gente encontra, né, na própria academia, e eu tenho defendido muito isso, existe a composição de uma tríade. A tríade, ela é uma tríade que está composta entre uma estratégia, né? Ela precisa efetivamente fazer um processo de comunicação dessa estratégia, e esse processo de comunicação conversa muito com o que a Ana falou, a comunicação real, a comunicação verdadeira, não a comunicação publicitária no sentido de vender algo que não, na prática não aconteça, né? Mas ela tem uma outra materialidade dessa tríade, que é a experiência. A realidade efetiva do que isto vai gerar como resultado é a experiência. E eu não estou falando de experiências positivas. A pandemia, e aí trazendo para o ambiente da discussão da pandemia e da temática do comitê de crise, ela suscitou uma série de experiências, sejam negativas, sejam positivas. Mas muitas vezes a experiência negativa, ela está sob a perspectiva pessoal e não sobre o contexto do todo, da coletividade. E nós temos, por característica, por estarmos em movimentos cooperativistas, pensarmos sempre pelo princípio da coletividade, né?
e muitas vezes nós nos deparamos com um conceito ou por exigências de pessoas que querem essa individualidade. Então, vamos lá. Eu vou dar um exemplo prático, tá? Se uma pessoa efetivamente tem um contrato com uma operadora de saúde, no segmento cooperativista, que é um dos modelos de operações de saúde no país, né? Ela estabeleceu uma relação comercial, uma relação contratual, mas ela tem um nível de cobertura que permite que ela use esse benefício. Em determinado momento, ela pode buscar ter direito a algo que ela não contratou, né? Então, sob a perspectiva da pessoa, ela entende que ela tenha esse benefício, mas sob a perspectiva do que efetivamente foi estabelecido como relação de consumo, ela não tem. Então, qual é o grande segredo de uma marca que se propõe a ser transparente? É que o meu processo de negativa, que muitas vezes eu vou dar para aquele determinado cliente ou para aquela pessoa, ele seja muito transparente, né? Que eu tenha o princípio da transparência e desse conceito de integridade baseado em cima dos meus valores. Por quê? Porque se eu estou sendo correto, se eu estou agindo dentro da legalidade, se eu estou cumprindo o que efetivamente nós combinamos, eu não estou sendo injusto ou não estou sendo incoerente com esse discurso. Se a gente usar esse princípio para várias outras experiências no nosso dia a dia, na nossa vida pessoal, a gente consegue compreender isso, né? Porque o que eu não quero para mim, eu não deveria querer para os outros, né? Então, e este conceito da pandemia, a gente tem vários exemplos. É o cara que usa máscara e o que não usa máscara, né? Por que o que não usa máscara, ele de alguma forma, ele gera uma discussão, né, neste ambiente, porque nós estamos pensando em proteção coletiva. Então, à medida em que a pessoa, ela deveria se sentir incomodada com isso. Ela deveria se sentir constrangida de estar num ambiente em que ela não está se cuidando e, ao mesmo tempo, não está conseguindo cuidar das pessoas. Essas são discussões que elas suscitam a temática da gestão de crise, a gestão de imagem, né? Para terminar essa intervenção minha, vamos dar um exemplo. Quando eu saio da minha residência e me desloco para a Unimed, Porto Alegre, para ter a minha jornada de trabalho, eu escuto na rádio a seguinte manchete: a emergência do hospital tal está fechada. A pergunta que eu sempre coloco para as pessoas que eu estou interagindo contando esse case é: eu devo me preocupar com este fato sendo da Unimed ou não? Porque se eu fizer um racional de uma jornada, né, dessas pessoas, eu tenho um cliente que tem um plano de saúde que vai precisar de ir numa emergência de um hospital. E ele pode ir para a emergência daquele hospital, e quando ele chegar na emergência daquele hospital, aquela emergência está fechada por superlotação. Qual é a minha responsabilidade com este meu cliente? Porque eu dei para ele a alternativa de ir naquele hospital. Então, se eu ouvir a notícia do jornal, do rádio, e não me incomodar com isso, este cuidado, este olhar do meu propósito enquanto marca, eu não compreendi o meu papel, entendeu? Então, isso significa dizer o seguinte, que todos os 2.000 colaboradores da Unimed Porto Alegre, que ao escutarem o rádio e entenderem que aquele hospital, seja em que setor ele esteja, isso deveria ser um motivo de preocupação dele. Cara, algum cliente da Unimed, a minha mãe, o meu pai, o meu filho, poderá precisar ir naquele hospital. E como é que a gente vai ajudar para que saber ou para direcionar? Então, tem, obviamente, as áreas competentes para isso, mas isso deveria estar no meu princípio. Quando eu ouvir a notícia, eu tenho que fazer a conexão, eu deveria fazer essa conexão de forma imediata, entendeu? Isto vai concebendo conceitos de reputação, isso vai formando um propósito, um olhar. Essa é a discussão que
que a gente tem como pano de fundo, digamos assim, como exemplo. Tem vários outros exemplos, tá? Depois eu posso até contar um outro exemplo, que foi um exemplo pessoal que eu tive, mas o ideal, o melhor e o que nós buscaríamos enquanto propósito de uma marca que se propõe a cuidar é que todo mundo pudesse ter este olhar em qualquer momento, entende? Genial, e aí você trafega para um assunto que é altamente recorrente aqui no canal, Gerson, que é a questão do propósito. Então, voltando àquela questão de como a gente pode contribuir no alinhamento do que a marca pensa, diz e sente, me parece que a resposta vem muito clarificada nessa tua fala, que isso percorre a internalização efetiva de um propósito. Ele não é só um discurso, um banner bonito para usar no fundo, não. Ele não importa o cargo que eu tenho, se eu ouço que o hospital, a emergência está fechado, isso mexe comigo. Significa que eu estou diretamente vinculado por aí? Provavelmente a Ana vai falar mais sobre comportamento, sobre pessoas, né? Até porque ela é uma profissional que está direcionada para isso. Mas o somatório desses comportamentos desses colaboradores, eles compõem esse contexto de reputação dessa marca. Então, à medida em que não existe uma pessoa jurídica que ela criou uma reputação, não. É a forma como o Gerson, que é gerente executivo de relações institucionais, que foi o gerente de marketing durante muitos anos, se comporta, como ele é percebido pelo mercado, como é que ele é percebido pelos veículos de comunicação, pelos jornalistas, o que ele representa, né? Não, o meu comportamento... Então, vamos lá, vou trazer para passar para a Ana, não quero ficar concentrando aqui. Se eu estou trabalhando o conceito de prevenção, de não aglomerar, cara, eu não posso usar minha rede social fazendo festinha e festas de aglomeração, não usando máscara, bebendo, trocando. Então, olha a repercussão que isso tem, porque eu sou o executivo que estou representando uma marca, uma cooperativa que tem sua credibilidade, que tem sua história. Então, a minha rede social, dependendo do ambiente onde eu transito, ela pode ser objeto de crítica, sim. Entendeu? Independente do contexto, inclusive, né? Não é Perfeito. o Gerson num happy hour da Unimed, é o Gerson com a família, tá aglomerando, tá sem máscara. Isso também arranha a reputação. Isso. Como é que ele leva isso? Como é que ele diz isso para mim enquanto cuidado e tal, mas na prática ele não cumpre isso, ele não faz isso, ele não mostra que ele está acreditando nesse propósito, entendeu? Queria colocar a lupa em uma outra fala do Gerson, Ana, e te pedir ajuda para a gente desdobrar esse entendimento. Gerson trouxe a perspectiva do não. Quando eu preciso dar uma negativa, se eu fizer com embasamento, se eu tiver uma justificativa com transparência, calcada em valores, tá tudo bem. Isso corrobora para a construção. Houve um tempo no passado não tão longínquo, onde a gente ouvia, por exemplo, em cursos de formação de equipes de negócios, que não é palavra proibida. Não posso falar não, porque isso gera gatilhos lá da infância, os traumas, e aí eu não vou conseguir efetivar a venda. Mais ou menos, acho que a gente vive um tempo diferente nos dias atuais, que é melhor um não justificado, bem colocado, autenticamente posicionado, do que um sim enviesado que nas letras miúdas eu vou descobrir a futuro que não era um sim integral. Como é que você vê essa questão do não? Dá para construir uma boa imagem de marca, mesmo quando a gente precisa falar não, Ana, na tua visão? Eu acho que sim, né? E pegando muito o que o Gerson falou, a questão do propósito da marca, né? Se aquela é uma marca que ela tem um propósito ligado a apoiar o cliente dela a se desenvolver, né? Vamos falar, por exemplo, de cooperativismo de crédito, que foi uma experiência recente. O cooperativismo de crédito, ele tem um viés muito forte de apoiar o cooperado dele a se desenvolver, a concretizar sonhos, a abrir o seu novo negócio, ou seja, trabalhar em prol daquele cooperado para que ele se desenvolva, e em ele se desenvolvendo, a comunidade onde ele está inserida se desenvolve junto. Se ele vai abrir um negócio, ele vai gerar empregos, se ele vai usar um crédito rural para fomentar
uma plantação, uma pecuária, ele também está gerando empregos e a roda da economia ela está toda girando. Isso é um lado. Por outro lado, as cooperativas de crédito fazem um trabalho extremamente interessante de apoiar o cooperado da melhor forma daquele crédito que ele está pedindo. Né? Quando você vai, às vezes, num banco tradicional, o gerente está com uma meta de te vender crédito, produto, cartão, previdência, né? Porque está ali naquela cesta de produtos que ele vai vender, senão ele não tem um variável dele. Né? Então, isso está muito mais ligado no que a instituição precisa vender do que o cliente precisa de fato comprar. E quando a gente olha para o cooperativismo, né, as diversas cooperativas de crédito, os diversos sistemas que a gente tem no nosso país, o trabalho é completamente inverso. Tem uma preocupação em que aquele crédito não gere mais mal do que bem. Né? Por exemplo, a capacidade daquele cooperado de tomar mais crédito, como é que está? Né? Será que ele precisa reestruturar um produto? Será que ele precisa de uma consultoria financeira? Então tem um outro olhar que não é um olhar imediatista do tipo vender crédito, dar mais limite no cartão, porque aí vai ter um rotativo lá em cima, né? E aí aquele cliente, aquele cooperado, ele vai se endividar. Então a gente olha o cooperativismo de crédito e eu já vi muitas vezes cooperativas falarem não para os seus cooperados, no sentido de não é mais um crédito que você precisa, é de um outro tipo de olhar, vamos estruturar essa dívida, vamos alongar essa dívida para você poder pagar. Às vezes a gente tem situações super complicadas, com quebra de safra, com intempérie, né? Então, isso tudo movimenta, né? A gente teve o próprio caso da pandemia, onde diversos cooperados precisaram de um fôlego financeiro em virtude de uma paralisação de negócios, né? Onde as cooperativas fizeram, sim, esse trabalho que não é um trabalho social, porque está na missão dela, né? Crescer junto com o cooperado. Então, tem muito não, que não é um não, ele é uma alternativa. Né? Se aquele cooperado ele vai tomar um crédito que vai piorar a situação financeira dele, é melhor um não. E a gente vê muito isso também em outras marcas, em marcas de bens de consumo, onde você não tem o não pelo não, né? Muitas vezes a gente se apaixona por uma marca quando ela resolve um problema para você. A forma como ela, por exemplo, se coloca, diz, não, eu errei, como fazer uma troca de um equipamento, as montadoras, né, já meio que tradicionalizaram o processo do recall, né? Ou identifica uma falha de produção. Vamos deixar isso dar um acidente? Não. Vamos chamar quem comprou aquele veículo, vamos substituir aquela peça. Isso acaba sendo uma gestão de uma crise que é transformada de um lado, não, essa marca era uma marca confiável, porque se ela me vende algo que está danificado, ela vai resolver para mim. Né? Mas olhando para o cooperativismo, a gente vê muitas vezes um não, mas ele não é um não seco, né? Ele é um não que por trás daquele não tem explicação, alternativa, e isso é uma coisa que, por isso que a gente vê esse crescimento e essa quantidade de pessoas que estão mudando para outro tipo de sistema financeiro, né? Que é o cooperativismo. E por vezes a alternativa, inclusive, pode vir a ser uma solução não financeira. Nesse teu exemplo da negativa ao crédito, uma assessoria financeira, intervenção de educação financeira, parcerias, fomento aos negócios locais, buscar conexões entre associados, uma porção de outras soluções podem ser posicionadas. Claro que a negativa do crédito é desconfortável, mas isso denota muito uma postura que deixa de ser interesseira e passa a ser, de fato, interessada. O interesseiro, eu concedo crédito, tenho a minha margem e torço para que no final dê tudo certo, né? Mas se de fato eu estou interessado a vivenciar esse propósito, eu vou ter um olhar muito mais holístico, inclusive, né, nessa questão. E aí eu queria pegar para devolver a bola aqui para o Gerson. Gerson falou das love marks. Eu vi um dia desses uma reflexão, Gerson, que diz que só tem lover quem tem hater. É verdade isso na tua visão? Não acredito muito nessa possibilidade, assim. Eu acho que
tem muita discussão sobre o temático, né, da Love Marks. Ontem mesmo eu estava participando de um evento com a temática da sustentabilidade, né? Com uma pessoa que eu admiro bastante, que é o Ricardo Voltolini, que é da Ideia Coletiva, e a gente já teve a oportunidade. Nós estávamos falando exatamente sobre isso, que quando a gente está falando sobre conceitos de ESG, né, de sustentabilidade, e aí eu até comentei com ele sobre isso, que este é um outro momento que está falando sobre a questão de marcas, de love marcas, e ele traz o exemplo da Natura, que eu acho que é um bom exemplo, que a Natura, há 20 e poucos anos atrás, trabalhava conceitos de diversidade, trabalhou muito fortemente a inclusão, e que hoje ela é considerada uma das empresas mais éticas do mundo, né? Então, olha a relevância que isso tem neste contexto. E que foi extremamente criticada pela forma de comportamento, pela forma de se comunicar. E aí eu comentava com ele que numa pesquisa recente da Standard & Poor's nos Estados Unidos, em que mediu as 500 maiores empresas da Bolsa de Nova York, do período de 75 até 2020, o intangível, em 2020, ele responde por 90% de uma marca, a percepção intangível. E dentro dessa percepção de intangível está a reputação, né? Então, ela faz uma inversão total em que os conceitos, e aí quando tu olha lá, né, no benefício da dúvida, que é uma teoria da administração, no sentido em que por que eu mudaria desse produto para aquele produto? O que me faz mudar e o que me faz ficar, né? Este conceito, ele é chamado de benefício da dúvida, e quando tu tem marcas, a academia tem discutido sobre isso, em que elas têm princípios de sustentabilidade, valores, integridade, o benefício da dúvida faz com que as pessoas tenham muito medo de mudar, porque ela não sabe se ela vai encontrar nesta nova, né, instituição o que ela tem. E os conceitos de sustentabilidade, seja na compra, no benefício da dúvida, em produto, eles estão postos nos 3 primeiros rankings, seja em primeiro ou em terceiro, ou em segundo. Então, é muito forte isso. E aí, voltando para a questão da crise, quando nós discutimos crise dentro de um ambiente pandêmico, tu tem uma temática de sustentabilidade muito forte, independente do setor, porque nós estamos falando sobre vidas humanas, então nós estamos falando sobre sustentabilidade, que é a sobrevivência humana, né? E esta discussão, nesse período pandêmico, ela fomentou uma grande discussão sobre a responsabilidade das marcas com o ambiente social, com a sociedade, né? Então, nós, por exemplo, estruturamos 8 frentes de atuação dentro do Comitê de Crise da Unimed Porto Alegre. Uma delas era o relacionamento institucional e a responsabilidade social. A outra era de mercado, a outra era financeira, a outra era gestão de pessoas, a outra era relacionamento e gestão dos médicos cooperados, e aí eu pego o gancho do que a Ana trouxe, né? Da questão de tu reinventar, de tu tentar contribuir para um novo momento. Então, nós criamos um projeto chamado Gestão Saudável, que o objetivo não era discutir questões assistenciais, era chamar pequenos empreendedores, clientes da Unimed Porto Alegre, no sentido de, cara, o que nós vamos fazer para que tu continue com o teu negócio? Porque à medida em que tu continua com o teu negócio, tu continua sendo meu cliente, tu continua mantendo o pagamento do teu plano de saúde. Então, nós chamamos empresa para orientar ele sobre perspectiva financeira, chamamos uma empresa de auto placement para ajudar ele na condição com os seus executivos, chamamos uma empresa para capacitar ele
como empreendedor para ajudá-lo a pensar em novos modelos de negócio, porque de repente o negócio dele ia acabar. E aí vem a questão do que a Ana traz, né? Fomentar efetivamente parceiros estratégicos que possam, uma cooperativa de crédito, para ajudá-lo a buscar um recurso que eventualmente ele precise. Então, isto é reputação, né? O contexto que envolve comitê de crise, por exemplo, lá no final, ele está muito vinculado ao processo de comunicação, porque ele, em síntese, ele vai cuidar de imagem, de marca, de reputação. Mas eu posso, dentro de um ambiente de comitê de crise, estruturar estratégias que sejam interessantes para o enfrentamento da crise. Então, esse talvez seja o grande desafio que a gente tenha neste contexto atual, vivendo essa experiência que a gente está vivendo, nós e o mundo inteiro, com o contexto da pandemia. Então, eu te diria o seguinte: as marcas que fizeram o movimento neste sentido, elas se alavancaram, elas passaram a ser destacadas como sendo marcas transformadoras do processo dentro da pandemia. Por quê? Porque elas saíram e foram ao encontro das necessidades que a sociedade, de uma forma geral, precisava e sentia a sua necessidade. E isso é muito legal. E eu digo que seja quase que irreversível nos próximos movimentos, quando a gente olha sob o ponto de vista de sustentabilidade. As marcas vão ter que se preocupar com o seu entorno, com o que está ao seu redor. É impossível que nós, sendo uma grande operadora de saúde com 50 anos, que temos uma interlocução com inúmeros stakeholders, dessemos as costas para o que está acontecendo na nossa comunidade, na nossa cidade. Seja, vou te dar alguns exemplos: a fome, a necessidade de uma roupa para um período mais inverno, muitas pessoas passando fome, precisando de alimentação. Eu não posso ignorar, da mesma forma, por sermos uma operadora de saúde, o meu olhar sobre o serviço público, como que eu consigo contribuir para o serviço público, sei lá, doando aventais, doando máscara, como é que eu contribuo para o retorno das aulas da escola pública? Pô, quem sabe eu ajudo com máscaras que possam proteger professores. Estou te dando alguns exemplos de coisas que seria natural que as empresas pudessem pensar. É isso. E a pandemia veio colocar o holofote para que a gente perceba a nossa responsabilidade integrativa dessas questões todas. Uma fala no ano passado do Peter Senge, achei muito sensível, que ele dizia que a pandemia deflagrou um cenário de baixa imunidade social. A gente está preocupado com a imunidade biológica individual, mas de pouco adianta, né? Eu estar saudável, eu estar em boas condições, se o porteiro do meu prédio não está. Eu vou ser atingido de alguma forma, então é irreversível. Bacana esse posicionamento tão firme da tua parte, Gerson, de que é caminho sem volta a gente perceber de que pouco vale, o organismo é integrativo. Se o coração saudável com o pulmão não saudável, o organismo está adoecido, né? Então, como é que a gente enxerga a sociedade assim? Fala. Que é uma discussão que a gente também debateu essa semana. Com certeza, nesses últimos 2 anos, nós evoluímos o que nós não evoluímos em 20 anos sobre o tema de ESG. Para te teres uma ideia, né? Talvez a Ana possa comentar pela experiência que ela teve também de outras cooperativas e que eu sei que atuam muito fortemente com a bandeira desse conceito de sustentabilidade, né, Ana? Mas, assim, é absurdo a evolução. Nós mudamos o patamar. Ainda estamos precisando evoluir muito, mas evoluímos em 2 anos o que a gente não evoluiu nas últimas 2 décadas, com certeza. Aí, Ana, para te ouvir, vou recorrer a um ditado popular: por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. As organizações que têm essas definições, que usam marqueteiramente, no pior dos termos, esses conceitos, você acredita que elas são capazes de se sustentar ou a crise de imagem uma hora chega? Eu acho que chega, Maíra, porque, como eu falei, né?
A gente tem uma patrulha digital dos nossos consumidores. A gente tem os próprios colaboradores das empresas que quando eles começam a perceber que aquele discurso não é uma prática, né, que é um discurso mais para bonito, ele não se sustenta. É claro que, aí eu vou pegar um pouco do gancho do Gerson, né? A pandemia fez com que várias coisas se apressassem, né? A pandemia urgenciou uma série de temas que estavam latentes. As empresas que começam com políticas de ESG, de sustentabilidade, de diversidade, elas não viram a chave de um dia para o outro. Né? Elas têm que começar, né? O exemplo que o Gerson deu da Natura, elas começam a plantar essa semente e até isso se tornar um movimento, até todos os colaboradores entenderem que é um caminho sem volta, porque ele é um caminho que está espelhado na nossa sociedade, né? Então as empresas elas não podem mais ficar fora desses movimentos, mas isso às vezes demora. Então às vezes a gente tem um descompasso até a coisa de fato começar e a coisa de fato se tornar uma prática de fato incorporada, né? Assim como eu respiro todos os dias. Hoje eu já saio de casa sem pensar 2 vezes se eu vou levar minha máscara ou não, né? Aí tem máscara extra na mochila, máscara extra no carro, né? Álcool. Então, a gente hoje... Mas no começo era, esqueci minha máscara. Então, com a diversidade, a gente tem um pouco disso. Nas empresas, principalmente, a gente às vezes tem 4 gerações convivendo numa mesma empresa. Pessoas com diferentes idades, diferentes formações, né? Então, às vezes, muitos temas que permeiam muito rápido numa base de pessoas mais jovens, às vezes demoram para ser completamente incorporados em pessoas mais idosas, né? Eu fui executiva e eu era frequentemente chamada de menina em reuniões. Né? Aí eu falava assim, vou levar isso como um elogio, né? Mas no fundo aquilo me doía, porque eu falei assim, poxa, eu tô aqui trabalhando pra caramba, eu não sou uma menina, né? Mas é um pouco dessa questão de conflito de gerações, da dificuldade de mulheres em posições de liderança, que está tudo mudando, né? Então a gente tem que ter uma compreensão que as coisas estão em franco movimento e evolução. Mas existe um termo em inglês, Meira, só para fechar o termo, que chama washing, que é a lavagem. Então, empresas que fazem diversity washing, que é a lavagem de diversidade. Empresas que fazem greenwashing, que é a lavagem do cuidado do meio ambiente. Isso também é percebido por quem consome. Então, a gente não pode ser ingênuo de falar, eu vou montar um comitê de diversidade para ficar legal. Não dá. Ou você monta o comitê de diversidade e segue firme na busca de que sim, a gente não vai começar perfeito. A gente vai errar muito até acertar. Mas o nosso intuito é fazer direito. Né? Então a gente tem, né? E isso é um pouco do que o Gerson trouxe logo no começo, falar e agir de forma íntegra, né? Ter equidade entre salários de homens e mulheres nas mesmas posições. Hoje a gente olha relatório de sustentabilidade de várias empresas e tem um dos itens do GSI é a diferença da relação entre salários de homens e mulheres nas mesmas posições, ou seja, isso está público, qualquer um vê. Então, são cuidados que as empresas têm que sim ter planos de ação e tocar e realmente... Cada vez mais que as pessoas são porta-vozes nas suas redes sociais, da mesma forma que uma pessoa ela vai lá e fala que tipo, tá em meio da pandemia e tá fazendo festa, né? A gente teve casos públicos de blogueiros, de pessoas que vivem da sua imagem, perderem seguidores, perderem patrocínios, ou seja, afetou o seu ganha-pão. Com as empresas é a mesma coisa. Se eu falo que eu sou uma empresa extremamente, defendo uma bandeira, e aí colaboradores da empresa ou executivos da empresa se portam de forma diferente. Eu tive um caso numa última empresa que eu trabalhei, onde uma cooperada se sentiu prejudicada por conta do tom da pele, que ela foi tratada de uma forma diferente numa agência de outra cooperada. E aí foi nas redes sociais, isso gerou uma crise de imagem. Então, não basta você ter políticas, você tem que estar sempre reforçando
toda essa questão para que porque é na prática que a gente vive, né? Quando a gente precisa de um médico, que a gente liga na central para marcar uma consulta, é ali que a gente vê o serviço que a gente está contratando. Quando eu vou numa agência da instituição financeira, quando eu uso o aplicativo, é ali que eu estou usando, né? Não é quando eu contrato. Sim, sim. Já passei, me compadeço. Menina era bem comum e um tom elogioso ao dizer que essa é a consultora mais macho que tem aqui. Isso não é um elogio, para. Né? Muito melhor falar com você do que com o seu chefe. Você fala assim, por quê? Mas vou tentando me locobrar a respeito disso. Sim. Mas pegando do que pode parecer algo banal, né? E que muitas pessoas podem levar como o afamado mimimi. Isso é mimimi, não posso nem chamar de menina mais, porque já se cria toda uma crise, já se cria todo um ideário ao redor disso. As pessoas me parecem que desejam muito, e o que vocês estão fazendo em relação à sinceridade, à integridade, me remete muito a um outro termo, que é a autenticidade. E uma questão é, será que eu não perco? Pode passar pela cabeça das pessoas, né? Então, se eu já não posso nomear a Ana como menina, eu não perco a minha autenticidade? Qual a medida da autenticidade quando a gente fala em gestão de imagem e as crises que isso pode vir a acarretar? Porque, né? Tem gente que fala, o mundo tá chato demais, então agora eu não posso mais isso, não posso mais postar uma fotinho de almoço em família, que isso já vai arranhar a imagem institucional. Qual o limite dessa autenticidade para a gente continuar vinculado ao propósito, que foi um dos pontos que vocês trouxeram? Gerson, tem limite para isso? É o bom senso? Como é que você enxerga? Eu acredito que a gente sempre tem que ser muito coerente com este contexto da autenticidade. Eu sou uma pessoa extremamente sincera, assim, nas minhas manifestações, né? E no ambiente de trabalho, mas eu respeito, obviamente, o limite da minha sinceridade até o momento em que isso gere na outra pessoa um conflito ou uma percepção, muitas vezes, de uma agressividade ou de algo do gênero. Então, eu acho que esta coerência é o grande desafio que a gente tem. Mas eu vejo que as marcas, na condição de pessoa jurídica, elas precisam ser sinceras. Elas têm como necessidade a transparência e a sinceridade, entendeu? Dessa autenticidade. Porque senão ela é a velha história do discurso e da prática, né? A gente já falou sobre isso, a Ana trouxe a questão do que você efetivamente mostra para fora. Em síntese, né, dessa discussão que a gente está tendo, existe um sentimento real de impacto desta imagem em que a gente projeta nas pessoas como marca, pessoa jurídica. E as pessoas sabem fazer o processo de avaliação desta transparência, desta sinceridade, da forma como isso acontece. Eventualmente, nós vamos ter equívocos, erros que devem ser corrigidos, que devem ser revistos os processos e tal, porque ninguém é infalível, né? Então, vamos lá. A gente tem um grande desafio como sistema. Nós criamos uma filosofia cultural chamado Jeito de Cuidar. E esse jeito de cuidar, ele está disseminado em todas as Unimedes do sistema Unimed no Brasil inteiro. A gente tem essa pretensão. Mas quando eu falo sobre jeito de cuidar, eu estou falando sobre 8 dimensões. Vamos lá. Liderança, pessoas, infraestrutura, processos, ou seja, eu tenho 8 dimensões que compõem essa grande mandala, e esta mandala me diz o seguinte: se eu atingir elas, eu tenho sim uma filosofia que me remete para um conceito do jeito de cuidar. Quem está no centro dessa discussão é o ser humano, é a pessoa, né? Então, tudo que eu faço em prol da pessoa. E dependendo de onde ela vai estar em algum momento. Às vezes ela pode ser o colaborador dessa cooperativa,
daquela empresa, pode ser o médico cooperado, né, que é o acionista, digamos assim, pode ser o cliente, pode ser a sociedade, pode ser o meu fornecedor, pode ser meu parceiro estratégico e tal. O grande desafio que a gente tem como filosofia de cultura organizacional é que isso permeie a empresa de uma forma inteira. Então, não é só quem cuida do atendimento presencial que tem que ter a filosofia do jeito de cuidar. Não, quem está lá no financeiro e que eventualmente está mandando uma carta, fazendo uma cobrança, o teor dessa comunicação, ela tem que estar imbuído desse propósito de cuidar, do jeito de cuidar, entendeu? Então, vamos lá. Aí é o discurso e a prática. Eu não posso ter este princípio como uma filosofia, como um propósito, e aí quando eu olho sobre meia infraestrutura que oferece o acesso às pessoas, eu tenho, por exemplo, um laboratório, uma loja, que não tem rampa de acessibilidade. O meu discurso é um e a minha prática é outra, entendeu? Uhum. Então, este é o ponto que a gente fala, é isto. E isto é percebido, porque se eu estou dizendo que eu quero adotar o conceito da filosofia do jeito de cuidar, na primeira vez que um cadeirante for visitar essa unidade e ele não conseguir acessar, ele vai para a rede social e diz, olha, pago uma fortuna para o meu plano de saúde, papapá, e quando eu vou precisar acessar, não tenho como acessar por uma impossibilidade de infraestrutura dessa loja, desse lugar. Então, eu estou trazendo esses exemplos porque eu sei que nós teremos pessoas que vão acompanhar essa nossa conversa para que as pessoas percebam a simplicidade que é um detalhe. Se eu não entrego isso, como que eu posso propor uma prática de uma filosofia que diz que eu quero fazer isso, entendeu? Então, por isso que o conceito de Love Mark, ele corresponde exatamente a deste nível a essa régua, ou seja, onde eu estou mais próximo da excelência em que eu possa. Mas eu vou ter problema, eu vou ter que conversar com pessoas, eu vou ter que negar para as pessoas, mas eu vou fazer isso de forma consciente, de forma transparente. E não para enganar, Não, eu vou fazer porque eu acredito nessa possibilidade. Isso é uma crença, entende? E se eu pisar na bola, tudo bem, eu assumi que eu pisei na bola e vou corrigir. Aí é a questão do erro que a gente estava falando, né? Que as marcas... E aí a inovação te propunha isso, né? Quando tu traz a inovação para dentro dessa temática, no mundo corporativo, eu vou poder errar e eu vou assumir o erro e vou corrigir os meus processos, entendeu? E aí a gente traz na figura da marca uma questão que é altamente discutida nas corporações, que é a vulnerabilidade humana. A marca também pode se colocar nesse lugar de vulnerabilidade porque ela está em processo, né? Está em busca. Penso que propósito não é uma coisa que atingimos. Eu sento no trono e estou plenamente incorporando. Não, à medida que a gente se desenvolve, novas questões são o grande emergem, desafio, né? Mayra, é a gente poder materializar o que a gente fala de propósito e sair ele do ambiente abstrato, entende? Então vamos lá, quando eu falo com o nosso grande desafio que a gente tem na Unimed Porto Alegre é fazer com que nossos médicos cooperados também acreditem nessa possibilidade, porque ele tem a prática da relação da medicina. É ele que, em linhas gerais, está à frente do nosso cliente, né, do cliente dele. Ele é o dono da própria cooperativa, mas ele é agente desse processo de transformação. Ele é uma pessoa que a conduta dele, ela pode comprometer ou não. Se ele é empático, se ele é atencioso, se ele tem um atendimento olho no olho, se ele dá atenção. Tem um contexto que nós acreditamos nessa possibilidade. Como é que a gente faz isso? Desenvolvendo, conversando. E aí vem o lado do I, né? Ou seja, do movimento corporativo. É a gente desenvolver lideranças, é a gente pegar formadores e lideranças médicas que queiram e que acreditam nessa possibilidade. Então, é um desafio imenso, né? E aí, né, quando você traz essa
essa abordagem vinculada ao cuidar, uma coisa que imediatamente vem à minha mente é a experiência. Já falamos dela como um dos sustentáculos da construção de imagem. Só que a experiência, muito se fala da experiência do consumidor, ou do cooperado, ou do cliente, só que eu tenho para mim que ninguém dá o que não tem. Se eu não proporciono essa experiência internamente, o teu exemplo super feliz do financeiro, a carta de cobrança está vinculada ao cuidado, mas e com a minha equipe, né? E o DP também está proporcionando essa experiência de cuidado para que as pessoas reverberem essa proposição? Fundamental, porque... E aí, de novo, né? O período pandemia, ele escancarou essas situações, né? Então, da mesma forma em que eu tenho uma preocupação no meu comitê de crise, que tem uma diretriz que é olhar o cliente, eu tenho que ter na mesma dimensão o cooperado e na mesma dimensão o colaborador, né? Porque eu preciso que essas pessoas estejam efetivamente em condições. Quais os grandes problemas que a gente enfrentou neste período? Nós, eu digo a sociedade, são os problemas mentais, né? Quantas pessoas perderam entes queridos? Quantas pessoas tiveram muito medo? Quantas pessoas têm medo de voltar à atividade laboral, né? Eu fico imaginando a Ana como coaching. Quantas pessoas não procuraram a Ana para tratar, né, esses medos, esses desafios? E as instituições, elas têm esse papel enquanto responsabilidade, sim. Por quê? Porque ele é uma cadeia em que uma vai dependendo da outra e uma está diretamente vinculada à outra, especialmente quando a gente fala do nosso negócio aqui, que é saúde, né? Então, eu preciso ter pessoas com condições. Então, vamos lá. Quem nós vamos imunizar primeiramente? Bom, eu preciso imunizar quem está na linha de frente, porque são as pessoas que foram atender e que estavam correndo o maior risco. Bom, com que condições? É só a imunização? Não. As pessoas talvez tenham medo de voltar para sua residência e contaminar suas famílias. Então, que estrutura a gente vai dar? Bom, quem sabe a gente trabalha uma hospedagem em hotéis para as pessoas ficarem, caso queiram ficar. A gente fez isso, entendeu? Mas é isso. Tu tem que olhar uma série de processos que vão permitir que tu consiga. Bom, fizemos o melhor. A gente fez o que efetivamente nós poderíamos ter feito neste momento, entende? E aí, Ana, nos ajude numa visão que é a seguinte: dá um trabalho danado esse negócio de sustentar a imagem de uma marca. A gente tem que olhar para a sociedade, a gente tem que olhar para a equipe, a gente tem que olhar para múltiplos fatores. A Ana, no comecinho, colocou que até o meio ambiente tira conclusões a respeito do nosso posicionamento enquanto marca, né? Até esse ente abstrato. E aí, no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Será que uma andorinha só faz verão para arranhar uma reputação tão arduamente construída, Ana? Se um colaborador, você deu esse exemplo, né, do preconceito racial que uma pessoa sentiu sofrer num atendimento, em que medida um colaborador pode gerar estragos nessa construção de imagem, na tua visão? Bom, aí a gente depende do quanto esse colaborador fala pela marca, né? Se a gente tem, por exemplo, um alto executivo envolvido numa questão de corrupção, por exemplo, isso é alguém por uma posição de liderança, com grande influência na tomada de decisão daquela empresa, isso arranha demais uma marca. A gente tem as marcas de capital aberto que a gente percebeu isso, né, nesses movimentos que houveram de corrupção com governos, né, as empresas de capital aberto tiveram, de fato, queda nas suas ações, né? Então, isso depende um pouco do nível desse executivo. Mas também, né, quando você percebe pessoas mais no dia a dia que têm ações que não estão ligadas à marca, você tem também um lado de pensar um pouco como é que a gente está disseminando a cultura da empresa. Né? Às vezes foi um caso isolado, uma infelicidade, né? O colaborador não estava bem naquele dia,
não quis ofender o cooperado e sem querer acabou ofendendo, você tem, né, as situações. Mas quando você pensa um pouco assim, como é que é a cultura? Né? E quando a gente fala, por exemplo, de empresas que estão no Brasil inteiro, né? Que é o caso das empresas que eu trabalhei, por exemplo, do Sicredi, que tem agências praticamente no Brasil inteiro. Você tem questões culturais de todo um Brasil, né? Então, como é que você divulga através de ações de endomarketing, ações de cultura, de código de conduta e muito também o exemplo das pessoas que estão em posição de liderança. Você tem as lideranças não das agências, as lideranças regionais. Então, o exemplo, ele é a maior forma... Eu não tenho filhos, mas quem tem diz, não adianta você falar para a criança que ela tem que comer alface e você vai lá e não come alface. Então, é o exemplo, né? O exemplo da liderança. Pessoas falham. Faz parte, né, de uma curva de aprendizado. Às vezes as pessoas têm valores que às vezes não estão tão aderentes aos valores da empresa, isso também é algo que se detecta. Mas, de um modo geral, o que a gente acaba vendo quando as pessoas têm altos cargos na empresa e se elas participam de alguma crise, isso afeta diretamente a empresa, né? Porque a pessoa é um grande porta-voz e também, quanto maior o cargo, mais isso se alardeia, né? Através da imprensa, Então, isso também toma proporções maiores. Mas, no dia a dia, pequenas falhas assim, em comportamento, eles acabam sendo até um termômetro de como é que está a gestão, como é que está a cultura, como é que os valores estão sendo passados, né? Porque, de fato, se eu entro numa loja, né, e não sou bem atendida, onde é que está o problema? Será que é na marca daquela loja que fala de inclusão ou se, de repente, uma gestão local do gerente daquela loja que não fez né? Então, você tem toda uma questão de ramificações. A gente pensa em marcas, em grandes redes de varejo, né? Você tem diretrizes de marca, mas às vezes você entra numa loja e não é bem atendido. Isso pode acontecer, aí eu posso fazer uma reclamação, posso falar no site, fui na loja da rua tal e me trataram super mal. Né? E isso, de certa forma, afeta a reputação da empresa. Por isso que muitas empresas, principalmente as mais estruturadas, fazem não só acompanhamento de mídia formal, né, jornalística, mas também monitoramento das suas redes sociais. Porque é através de manifestações de coisas pontuais que às vezes você identifica a pontinha do iceberg ou alguma coisa que precisa ser uma atuação para correção. E aí as mídias sociais são mocinhas ou são vilãs nessa história de contribuição de construção de imagem, Ana? Eu acho que é para o bem e para o mal, porque as mídias sociais, elas são grandes plataformas, né? Então, os agentes somos nós. Estamos lá com os nossos perfis, estamos comentando, estamos dando os likes. É claro, tem toda uma discussão sobre os algoritmos, mas falando assim, quando um cliente reclama de uma marca na rede social, aquilo pode tomar um volume muito grande se, por exemplo, outros clientes se solidarizarem ou se já tiverem passado por situações semelhantes. Né? A gente não só tem rede social, a gente tem sites como o Procon, Reclame Aqui. Então, as pessoas estão mais exercendo o seu papel de consumidor e cientes de que se elas não estão felizes, elas podem se manifestar. E, do mesmo lado, você tem quem são os amantes das marcas, que, ao mesmo tempo, defendem marcas. Quando alguma coisa acontece, eles vão lá e trazem a sua percepção positiva. Então, a rede social, acompanhar a rede social, fazer uma boa gestão, ter monitoramento 24/7, né? As maiores empresas, elas acabam dedicando ali um recurso considerável para essa atividade. Porque ela também é um grande termômetro, né? Sim. É o uso que a gente faz delas, né? Acho que assim como a pandemia acelerou a beça esse processo de responsabilização social, de fato, das organizações, as redes sociais também trouxeram à tona com muito mais agilidade essa interação com as marcas. Você trouxe um outro ponto que é a responsabilidade da alta gestão. E aí veio também a imagem da Luísa Trajano com a tocha olímpica caindo de cara no chão. Lembram dessa cena, gente? Foi terrível. E aí
A partir daí, eu queria ouvir o Gerson. Ali fizeram, de fato, do limão uma limonada. Porque depois, né? A Luísa caiu, os preços também caíram, e vamos que vamos aproveitar o acontecido e vulnerabilizar a marca positivamente, atraindo até a simpatia dos consumidores. Como fazer, Gerson, dos limões limonadas nesse quesito de gestão de imagem e crise? Eu até o exemplo da Luísa Trajano, né, que é uma pessoa que eu admiro como empreendedora, não deu muito certo, porque ela é completamente descolada. Então ela já cria toda uma estratégia, e acho que ela teve um papel neste período agora da pandemia fundamental como liderança em várias frentes que eu acompanho. Eu acho que o grande desafio neste contexto é tu reconhecer o teu erro, que eu acho que tenho certeza que talvez seja o grande desafio que as marcas que querem ser love marcas, que querem ser marcas de referência, precisam adotar. É assumir a tua responsabilidade, com o erro ou com a crise, sabe? Eu acho que esconder é uma situação que não remete, e ele só te gera prejuízo. E aí eu pego o gancho para contar o meu exemplo que eu disse que ia falar lá no início. Num determinado período, eu estava na minha residência, tomando uma taça de vinho. E, de repente, eu peguei o meu celular e fui acompanhar o Facebook da Unimed Porto Alegre. E neste Facebook, na página, eu como administrador, eu identifiquei uma postagem de uma pessoa fazendo uma crítica bem severa, né? Que ele estava com a esposa dele doente, com febre, com uma crise gripal, que tinha ido até um determinado serviço. Esse serviço não atendeu ele, que ele tinha ido para um outro serviço, e esse outro serviço era um período de inverno aqui, bem rigoroso, estava com a emergência fechada. E que era um absurdo, porque ele tinha um plano de saúde, o plano de saúde dele era a Unimed, e como que ele achava um absurdo, que ele não conseguia, que a esposa dele estava muito mal e tal. Eu sempre pergunto, quando eu conto esse case, né, o que as pessoas fariam naquele momento, sendo um executivo da Unimed Porto Alegre, sendo uma pessoa que cuida da marca da Unimed Porto Alegre. E as pessoas respondem de diversas formas, né? Mas qual foi a minha atitude naquele momento? Eu imediatamente mandei um inbox para ele e disse: olha, meu nome é Gerson, me apresentei, eu sou executivo da Unimed Porto Alegre, gostaria de te ajudar. Onde você está? Aí ele me manda uma mensagem dizendo onde estava, que era num hotel em Porto Alegre, e eu perguntei: você pode me passar o seu contato para eu te ligar? Ele passou o telefone e eu liguei para ele. Obviamente que a primeira conversa que eu tive com ele foi uma conversa de manifestações de inconformidade, de reclamação, que é um absurdo e tal. Ele não era de Porto Alegre, ele era de Curitiba, estava em trânsito por Porto Alegre e precisou de um atendimento médico para a esposa. Ao fundo, eu escutava realmente a esposa dele com muita tosse, com um sentimento, parecia aquela pessoa que está com febre. Eu que tenho filhos, sei exatamente, né, ou quando a gente está mal. E aí eu esperei: olha, fica tranquilo que eu vou te ajudar. Eu preciso de alguns minutos, mas eu vou tentar te ajudar. Vou te ajudar. Eu imediatamente liguei para um colega que é superintendente de uma operação assistencial nossa, que fica numa cidade a 15 minutos de onde ele estava, e eu disse: olha, eu vou encaminhar um cliente para ele fazer um atendimento da esposa dele, eu preciso que vocês façam esse atendimento, porque eu acredito que ele esteja precisando disso. Essa conexão, eu voltei para essa pessoa, dei a resposta para ela, disse: olha, você está em tal lugar,
do hotel onde você está, você se desloca em 15 minutos se for de aplicativo ou de táxi, você pode chegar lá, as pessoas vão ser. E fiquei monitorando a ida dele para lá, atendimento, saída do atendimento, é um pronto atendimento nosso. Ele chegou, as pessoas ficaram me monitorando, chegou, foi atendido. Em 20 minutos ele foi atendido, a esposa dele foi medicada, saiu com a prescrição, foi atendida, fez todos os exames e tal. Em 20 minutos ele resolveu essa situação. A pergunta que eu faço ao final e eu vou fazer essa pergunta para a Ana e para você, Maíra. Vocês acham que ele me ligou depois que ele foi atendido? Eu teria ligado. Sim, eu tenho esperança no coração. Ele não me ligou. Nem ele, nem a esposa dele. Fez manifestação na rede social? Não. Por que ele não me ligou? E eu entendo por que ele não me ligou. Porque na percepção dele, eu deveria entregar a solução que ele contratou. Ele deveria ter a disponibilidade, o recurso. Eu entendo isso, né? A gente acaba. Então, eu não fiz mais do que a minha obrigação. Vocês conseguem entender que, obviamente, que por uma educação, isso é um ponto de vista, mas por uma educação, ele poderia ter me ligado, olha, muito obrigado, te agradeço e tal. Ele não me ligou. O que aconteceu? Então, isso é surpreendente, né? Por quê? Porque se eu estou dizendo para esta pessoa que ela está contratando tal serviço e ela vai ter a garantia de que eu vou ter que entregar, o primeiro princípio dele é uma frustração. Ele diz, pô, eu contratei e isso não se materializou. Claro que tem uma complexidade por ser um sistema Unimed, ele não era cliente da Unimed Porto Alegre, ele era cliente da Unimed Curitiba. Então, tem esses contextos que, né, mas como nós temos um princípio de que ele é cliente do sistema Unimed, independente de onde ele esteja, de onde ele vem, eu tenho que dar esse atendimento. Então, primeiro, eu, enquanto líder de uma marca, como executivo, eu não poderia não ver aquilo e ficar quieto, eu teria que fazê-lo, né? Então, segundo, eu não deveria ter uma expectativa de que ele me retornasse, porque o princípio da expectativa é que eu entregasse para ele o que ele contratou. E segundo, talvez, obviamente, em terceiro, talvez ele pudesse ligar por uma questão de educação e talvez ele entendeu que não seria necessário. O que eu fiz no dia seguinte, que daí era um domingo, eu liguei para ele. Aí eu liguei para saber se ele estava bem, se a esposa dele estava bem, se ele já estava no interior do Rio Grande do Sul, já tinha viajado, entendeu? O processo da vida dele já tinha seguido. Então, esse é um caso que eu trago emblemático, que mostra um pouquinho, muitas vezes, as expectativas que a gente cria, mas as expectativas que as pessoas criam em cima das marcas, em cima do que a gente entrega, entende? Então, é mais um exemplo que eu queria ilustrar pelo teu questionamento. Mas, Ana, no sábado à noite a gente esqueceu de uma parte, por isso ficou tudo bem. Ele estava com a taça de vinho, não teve nenhum problema, ele continuou tomando o vinho dele. Não, porque ele é a pessoa que incorpora a cultura da empresa, tá certo? Perfeito! E essa tua história super impactante, significativa, me faz lembrar uma frase atribuída a Santa Teresa d'Ávila, que a primeira vez que eu escutei eu fiquei bastante instigada em entender e faz todo sentido, inclusive nesse nosso contexto, que diz que a humildade é a verdade. E aí, agregando sinceridade, integridade, congruência, autenticidade, me parece que humildade é também um quesito muito importante, e a verdade é justa medida. Eu sempre, né, a visão de que a humildade, puxa, deixa eu olhar para mim, para as minhas questões, para as minhas deficiências. Não, deixa eu olhar também nessa ótica do que o outro esperava receber. E humildemente está tudo bem ele não ter ligado para me agradecer. É parte do que era a perspectiva dele. Muito inspirador para a gente fechar
passou voando para mim, não sei para vocês, mas eu ficaria aqui aprendendo com vocês ainda por horas, mas eu queria ouvir de vocês recomendações práticas. Eu sou funcionário de uma empresa, que sou colaborador de uma cooperativa, que sou cooperado de uma cooperativa também, enfim, independente do cargo que eu ocupe, da função que eu exerça, quais recomendações vocês dariam para pessoas físicas desejosas em contribuir no fortalecimento das marcas a que estão atreladas? Bom, eu posso começar, Gerson? Claro, por favor. Bom, eu acho que o primeiro ponto é seja cliente dessa marca. Né? Eu acho que é extremamente importante a gente vivenciar, né? Não só vestir a camisa, mas vivenciar aquele produto que a gente está vendendo na medida do possível. Né? Às vezes são marcas que você não tem como vivenciar, mas às vezes no caso da Unimed você pode ser um cooperado, de uma cooperativa de crédito você pode ser um cooperado. Então, vivenciar o serviço que você está vendendo na medida do possível. Conhecer bem a cultura da empresa, né? A maioria das empresas hoje elas têm códigos de conduta dizendo que tipo de comportamento é esperado. Esses comportamentos eles estão sempre ligados no valor da marca, né? Eles não são arbitrários, né? Eles traduzem muito do que a marca, do propósito da marca, né? Então acho que isso é super importante. Tá muito, né? Inteirado, né, ciente disso. Um pouco também lembrar, né, que nas redes sociais, quando a gente trabalha numa empresa, a gente tem aquele sobrenome, né, o fulano da empresa tal, ciclano da empresa tal. Então, ter a consciência de que talvez algum comentário ali pode sim ferir o teu empregador de alguma forma, né, ter esta consciência. E na dúvida, conversar, né? Conversar com as áreas de recursos humanos, com as áreas de marketing, com as áreas de endomarketing, pedir orientação. Eu acho que tudo isso faz um pouco parte, porque é um pouco do que você falou, né, Maíra? Às vezes a gente erra. Às vezes as empresas erram, às vezes nós erramos, ninguém... É um processo hoje, está tudo muito em construção, as empresas que estão inovando estão desbravando aí caminhos não desbravados, né? Então muitas vezes erros são cometidos. Então, um pouco disso, né? Ter essa humildade, reconhecer que pode errar, que pode pedir perdão. Eu acho que isso é um ponto bem sensível, né? Super obrigada, Ana. Gerson, você acrescenta aí como recomendações? Não, a Ana, que bom que a Ana trouxe várias coisas que eu só vou corroborar com tudo que ela disse, mas eu vou trazer só um exemplo, que eu acho que o exemplo sempre é importante, né, principalmente para quem está nos acompanhando, que é um exemplo prático. Vou dar um exemplo assim. Nós somos uma marca que patrocinamos 2 clubes de futebol, o Grêmio e o Internacional, né? E imaginando eu, enquanto gerente de marketing da Unimed Porto Alegre, me relaciono com o Internacional e me relaciono com o Grêmio, né? E eu tenho meu time de coração, né? O meu time da qual eu torço, que ou é Grêmio ou é Internacional. Então, eu sendo um executivo que cuida de uma marca que se relaciona com duas marcas super fortes, que são emocionais, que são paixões, que tem futebol, eu tenho que ter um cuidado na minha rede social, enquanto Gerson, pessoa física, do que eu falo. Porque eu, como executivo de marketing da Unimed, que patrocina um desses clubes, eu não posso usar a minha rede social para falar mal daquele clube da qual eu, enquanto executivo, sou parceiro. Ou criticar, ou brincar, ou fazer chacota. Então, este é o limite que eu vejo que a gente tem que ter sempre. E a Ana trouxe muitas questões de evidências, mas eu trago só o exemplo de um case que para mim é emblemático. Então, por exemplo, eu jamais falo de futebol na minha rede social, porque isso é uma forma de eu controlar essa temática. Então, eu não posso
num ambiente em que nós temos, numa cidade como Porto Alegre, em que as pessoas se conhecem, tu formar imagem e que gerar crise a partir deste comentário é muito, muito complicado, entendeu? Então, talvez o que eu acrescentaria trazendo esse exemplo você tem uma imagem a ser zelada mesmo no ambiente de redes sociais. Então, a questão da tua imagem como fotografia, a tua posicionamento político, muitas vezes, né? Será que vale a pena entrar no debate, né? Talvez seja melhor não fazê-lo, porque você está sendo avaliado também. Seja nesta empresa que você está, seja numa outra empresa que, eventualmente, você vai se candidatar. Porque hoje os processos, as empresas olham, é muito mais fácil olhar a tua rede social do que olhar o teu currículo, porque ali eu consigo perceber um conjunto de informações sobre o teu comportamento, a forma como tu está te portando, né? Quem são as relações que estão vinculadas à tua... É isso, eu acho que são os exemplos que servem assim para que a gente consiga ter uma compreensão melhor sobre todo esse contexto. Cuidado até com o time de futebol, turma. É para se pensar o nosso posicionamento. A gente comunica o tempo todo a respeito de quem nós somos, que essa comunicação seja coerente, atrelada com aquela construção de imagem pessoal, inclusive, que a gente quer constituir aí com as pessoas que nos relacionamos. Muitíssimo obrigada, Ana, Gerson, que delícia de conversa. Para quem nos assistiu, não tenho dúvida que foi um incremento incrível para o nosso canal. A imagem do Geralmente Quinta-feira só ganhou com essa conversa. Muito obrigada. Quem está assistindo, curta, compartilhe, comente. Não esquece de se inscrever aqui no canal do YouTube. E nas redes sociais a gente também quer ver se vamos ter lover, vamos ter hater, para que lado vai depois dessa conversa aqui. E aí, para mim, o que fica de moral dessa história é que em casa de ferreiro os espetos sejam de ferro. Muito obrigada e até a próxima, gente. Forte abraço. Obrigado. Obrigada pela oportunidade, Maíra. Prazer. Valeu. Cooperar. Colaborar. Contribuir. Por meio do aprendizado. Despertar a consciência. A sua. A minha. As nossas. Buscar olhares diversos. Sobre temas relevantes. Estimular pensar para a nossa evolução. Quando alguém evolui, todos nós evoluímos. Provocar reflexões que promovam ação, diversidade, inclusão, Estratégia. Inovação. É sempre sobre pessoas. Vamos juntos? Nós somos a Coop TV.